comum a Banca Sebrasp falar lá no tópico 3, né? A gente sabe que o parágrafo final é relacionado ao tópico 3 na maioria das vezes, né? Então, lá no tópico 3, que você vai fazer lá no seu parágrafo final da redação, a banca, em geral, pede sugestões, né? Comente ações, né? Cite medidas. E aí, você sabe que vai ter que apresentar mais de um exemplo, mais de uma medida, mais de uma ação. E o que eu vejo como um erro muito comum dos alunos que fazem períodos longos? Eles fazem as ações de forma topificada. Então, vou dar um exemplo. Às vezes o aluno coloca assim, é preciso criar medidas para combater o problema X. Ele coloca lá 2 pontos, né? Vamos supor que seja para a PRF. Investir em maior fiscalização do trânsito, ponto e vírgula. Criar mecanismos de patrulhamento ostensivo, ponto e vírgula. Aí ele vai citando, às vezes ele tem ótimos exemplos, tem 3, 4, 5 exemplos que são super pertinentes, né? Maior investimento no setor X, Y, Z. Então, ele vai colocando em forma de tópicos, claro que não em tópicos, né, subsequentes, mas ele coloca ponto e vírgula de maneira fluida ali, contínua no parágrafo. Só que ao fazer isso, em geral, ele acaba fazendo um parágrafo inteiro, sobretudo o parágrafo final, com um período só. Então, às vezes, as ideias estão ótimas, os exemplos são super pertinentes, consistentes, e o aluno vai perder ponto de conteúdo ali do tópico final, porque ele fez uma estruturação com problema coesivo, com problema estrutural, ou seja, um período muito longo. As ideias empilhadas, as ideias justapostas, né? Então, esse é o tipo de erro que a gente vai evitar. Gisele, então, como eu faço para resolver, né, esse problema na minha redação? Você vai procurar fazer com que o parágrafo jamais tenha um período só. Você vai buscar fazer 2, 3, às vezes até 4 períodos, mas em geral 3 períodos por parágrafo funcionam bem. Às vezes você precisa de 4, se o parágrafo for um pouco mais extenso, né, for um pouco mais longo. Mas é muito importante que você tenha esse hábito de observar se os seus períodos estão muito extensos. E aí eu já te dou uma dica extra. Como é que eu sei que o meu período está muito extenso? Observa se... Lembra que período é a frase que vai da letra maiúscula até o ponto, né? Então, observa lá. Se o seu período está com mais de 3 linhas, liga a antena aí, porque provavelmente esse período está ficando longo, tá? Então, uma dica prática, né? Dica legal é cerca de 3 períodos por parágrafo funcionam bem, tá? Então, isso é importante. Vamos manter a fluência textual para o avaliador, né, avaliar o seu conteúdo e perceber que você se preocupou em apresentar seu repertório com clareza, com coesão.